sobre como nós, como Apter, nós estamos ajudando as empresas a utilizar uma cultura, a migrar para uma cultura data-driven e o uso de ferramentas tecnológicas para poder simplificar o dia a dia das empresas, mais especificamente em relação ao transfer pricing. Aquele nosso primeiro contato, há 2 anos atrás aproximadamente, se deu porque a gente já estava trabalhando com o Data Analytics. Nós já estávamos, eu acho que foi em 2017 que nós começamos a trazer o Alteryx para dentro da área de techs, e a gente foi desafiando toda a parte de dados. Então, foi muito importante, porque quando a gente veio analisando esse volume de dados para as outras análises, a gente teve que dar uma viradinha de chave, trocar o mindset das informações. E isso só foi possível porque a gestão empoderou essa mudança. Ela deu autonomia para a gente fazer toda essa trilha, toda essa evolução. Então, a gente consegue ser mais efetivo, começa a aumentar mais a produtividade, o fato de deixar os dados na mesma base, no mesmo layout, no Alteryx, a gente minimiza as falhas. Então, é uma trilha de conhecimento, uma trilha de aperfeiçoamento que só traz coisas boas para a área, para Johnson, para todos. A empresa ela já tem um investimento tão grande e ela trabalha e faz análise de tantas operações que você tem ali um conjunto de dados extremamente rico. Né? Uhum. E uma coisa que o Anderson falou e a Dani também conhecer a sua operação e conhecer os seus dados. Se você não conhece a sua operação e não conhece os dados que você tem, você não vai para nenhum lugar. Então, essa trilha também vem com isso. É você conhecer os dados, o que você consegue conectar, porque no caso do cálculo do transfer price, não é Tex que faz o cálculo. Ela tem que conectar todas as outras áreas para dar o resultado. Então, eu preciso do pessoal de custos, eu preciso do pessoal de produção, eu preciso de dados fiscais. Então, o desafio é conectar todos esses dados para entregar um cálculo efetivo e correto. E acho que aqui o denominador comum é a questão da ciência de dados, né? Então, a partir do momento que a gente começou a trilhar essa questão de seguir pela ciência de dados, de virarmos aí parceiros nisso, né, Carlos, com a Apter, etc e tal, a gente conseguiu investir mais no capital humano, né? Que no fim do dia é toda a questão analítica, a questão de crítica, a questão de pegar e desenvolver sobre aqueles dados, né? Então, a gente vai colocar um pouco mais à frente aí na apresentação, mas passamos a economizar, assim, incontáveis horas de cruzamento manual, extração de tabela, etc e tal, que agora são utilizadas de maneira muito melhor e mais estratégica, né? O time comentando, né, nas nossas reuniões de implementação, né? Poxa, eu não vou mais ter que fazer isso? Não vai mais ter que fazer isso, né? Acho que a gente via a alegria, né, na cara dos colaboradores de que, poxa, legal, meu tempo vai ser investido em algo que vai trazer muito mais resultado para a empresa do que simplesmente baixando um relatório do SAP e fazendo um monte de análises ali, né? A gente tem capacidade hoje para fazer isso de uma forma bastante clara, rápida e ágil, né? E nesse sentido, inclusive, Carlos, acho que um dos ganhos assim que a gente teve de maneira exponencial, né, foi a questão de trazer o interesse também do time pelas ferramentas de Data Analytics, né? Então, uma coisa do passado, assim, usar Excel para 100% das coisas. Atualmente, a gente já consegue ir deslocando ali para um Alteryx, para um Power BI, para um SQL, algumas coisas. Então, assim, a gente consegue ver que todo o time começou a ficar muito mais interessado nessas ferramentas por ver na prática como que isso funciona, né? Então, vendo ali os meus ganhos palpáveis ali de horas, de assertividade, de acuracidade das informações com base no UTP, a gente conseguiu também desenvolver essa outra parte do ganho de capital humano, que foi o interesse do pessoal por Data Analytics, né? Sim. Eu acho que isso é uma capacidade muito, muito importante aí de trazer o colaborador junto
e desmistificar um pouco aquele medo, aquele receio de tecnologias. E isso vem muito assim, a gestão tem que dar essa autonomia para a gente. A gestão tem que vir com esses insights e deixar a gente assumir esse papel de protagonismo, de ir atrás, de fazer novas maneiras, de apresentar um novo jeito de trabalhar, né? Ganhando tempo, celeridade. Sim, é muito legal a gente ver a questão do pessoal que não é necessariamente da área de computação, né? Usando o Alteryx e manipulando os dados e etc. para chegar num resultado de negócios, né? É uma frase batida já, mas ela expressa muito bem a questão, que é justamente, é muito mais fácil você ensinar um neurocirurgião a programar do que um programador a fazer uma cirurgia no cérebro. Então aqui é muito o caso do TP, né? Nada melhor do que as pessoas de tax e tributo que entendem todas essas normas a partir daí da nossa ferramenta, do Alteryx, etc., analisarem os dados e tomarem decisões e tomarem boas análises para a empresa, do que necessariamente a gente tem que desenvolver uma solução transacional, etc. Né? Então, é um passo além do que hoje o mercado mais tradicional de software oferece. Né? A gente oferece muito mais inteligência, uma questão muito mais de velocidade, né? Projeto. E nesse ponto, acho que pegando esse gancho, a questão de poder adaptar, né, todas as peculiaridades da Johnson para o trabalho, para a gente foi essencial também para ter esse ganho, né? Então a gente tem algumas peculiaridades em algumas das empresas, né? Eu acho que todo mundo que deve estar assistindo conhece a Johnson, uma empresa gigantesca, a gente está, enfim, mais de 60 países, mais de 270 empresas no mundo. Então, assim, imagina que no Brasil, cada uma das empresas que estão aqui tem particularidades diferentes. Através do Alteryx, da ciência de dados como um todo, a gente consegue adaptar todas as análises automatizadas para cada uma dessas empresas, né? Então, antes era uma coisa que era feita extremamente manualmente, perdendo muita eficiência, e quando a gente virou essa chave, né, como a Dê bem colocou sobre a nossa trilha data-driven, etc. e tal, a gente conseguiu também pulgar essa questão da customização dentro dos trabalhos automatizados, né? A gente acabou concorrendo até, inclusive, a um prêmio do Global da Johnson de inovação em função dessa parceria com a Apter, né? Então, é uma coisa que em poucos países do mundo a gente tem esse nível de detalhe no cálculo do transfer price, ainda mais com as complexidades do Brasil, né? Então, a gente tinha aqui, por exemplo, o nosso cenário before, né? A gente tinha aqui que o processamento manual era feito sobre quase 35 mil SKUs diferentes. Então, imagina o volume de dados envolvidos em cada uma dessas análises, né? Então, a gente dá aqui alguns exemplos, eram mais de 300 arquivos TXT, a gente tinha várias condições diferentes de parametrização de SKUs, mais de 220, a gente tinha, enfim, milhões de linhas de database, a gente tinha a questão das unidades de medida, da conversão dessas unidades também, que era feita muito na mão, né, antigamente, e a gente tem a questão de explosão das ordens de produção, que é muito relevante para a Johnson, né, porque a gente não atua só com operações de revenda, a gente tem bastante industrialização, comercialização, etc. Então, aqui a parte da Boom foi muito relevante no nosso processo, e, por fim, a gente chega a um cálculo, né, no Before, que acabava não sendo um cálculo tão bem ajustado, né, quanto poderia ser. Então, por ser um cálculo que era feito manualmente, por ser um cálculo que tinha todas essas etapas de fluxo de informações, de dados, que acabavam inevitavelmente se perdendo no caminho, o cálculo poderia ser muito melhor do que era. E a gente conseguiu alcançar esse potencial com essa parceria com a Apter, né? Utilizando o Alteryx, utilizando aqui nossa inteligência do negócio aplicada no Alteryx. Então, nesse sentido, foi uma parceria de muito sucesso, e a gente consegue ver aqui que o cenário de antes, né, não era o ideal, né? Era muita informação, muito processamento. Demandava muito tempo, né? Muito tempo, de vários analistas. Tinha analista nosso que ficava focado quase que o ano inteiro nesse cálculo, né? Então, assim, a gente consegue ver que foi uma mudança realmente de paradigma, né? Se for levar no pé da letra. É que a gente consegue ter uma trilha de auditoria fantástica. Ou seja, nós conseguimos saber exatamente o que acontece em cada etapa do cálculo em questão de segundos, né? Poxa,
Por que está dando um efeito nesse item, nesse part number? A gente consegue, né, ir no detalhe, entender que, poxa, tem uma questão do custeio que não foi adequadamente reportado aqui para a gente. Vamos voltar para o time de custos para a gente poder conversar e ver se tem alguma coisa que está fora, né, da realidade. Vocês conseguem hoje, né, Denise e Felipe, ter essa velocidade e não só uma vez por ano, 2 vezes por ano, né? Eu conheço aí a meta de vocês de chegar e fazer esse cálculo mensal, né? O que para a gente é uma satisfação, uma alegria enorme aqui ter ajudado vocês a chegarem aí nesse nível de compliance, né? Exatamente, foi uma mudança gigantesca, né, Dê? Antes a gente fazia esse cálculo aí uma vez no ano, 2 no máximo, e ele era muito ali em cima da entrega da obrigação acessória. Então, assim, foi uma mudança de paradigma mesmo, que foi sendo construída e que, graças aí a essa parceria que a gente teve, foi implementada, né? Então, aqui, se a gente for ver, são todos os nossos resultados palpáveis com a implementação da ferramenta. Então, a gente tinha quase 5.000 horas ano de analistas que foi transformada numa tarefa de rodar o fluxo antes da questão da parametrização, adequação das informações, etc. Mas esse indicador, para a gente, ele é muito relevante, porque essas 5.000 horas agora são 5.000 horas de análise, 5.000 horas de crítica. Então, ali eu estou conseguindo mudar a minha gestão tributária para ser uma gestão proativa, né? Eu não tenho mais uma gestão reativa, então não estou entregando minha obrigação acessória, esperando eventual questionamento, eu estou fazendo uma análise proativa para evitar que isso aconteça. Então, esse indicador é muito relevante para a gente. E é fantástico, hein, Felipe? Então, vocês estão de parabéns aí, é um dado extraordinário mesmo, pessoal. Não, nós estamos, porque toda a implementação da ferramenta foi muito parceria, né? E um processo de melhoria contínua, né? A gente já está em contato com vocês para melhorar o fluxo, para trazer novos dados, sempre melhorando. Então, não é uma ferramenta que a gente criou, conectou todos os dados e parou. É isso, não. É uma ferramenta que traz uma melhoria sempre contínua e sempre desafiando os dados, desafiando o processo, e ela se adapta muito bem. Isso se deve muito à nossa abordagem data-driven, né? Então, nossa arquitetura aí de software, de implementação do TP, a gente propôs, né? E vocês foram muito parceiros nesse ponto também, e a gente separou muito bem as questões, né? Então, a gente não tem um motor Johnson de cálculo, né? Então, a gente tem toda uma mecânica primeiro de extrair, validar os dados com vocês, para depois passar pela nossa tecnologia de cálculo ali, né? O motor de cálculo do TP, com as diferentes modalidades de cálculo e tudo mais, né? Então, isso traz uma flexibilidade muito boa para a gente fazer implementações ao longo do tempo, né? Sim. Isso me permite fazer aquela mudança spot bem certinha num único lugar, num único momento do fluxo onde eu não preciso mexer em todo o resto, né? Então, isso traz velocidade para a implementação muito diferente aí das questões aí de software tradicional, do SAP, enfim, de alguma coisa nesse sentido. Gustavo, e do ponto de vista do negócio também, acho que isso se traduz em ganhos financeiros. Em velocidade, né? Se a gente pudesse dar um exemplo aqui, a gente está, inclusive, cogitando para alguns SKUs a utilização do PIC, né? Que era uma coisa que antes não era nem cogitado. Então, assim, a gente está conseguindo ter esses insights de negócios com base nessa implementação tecnológica, que para a gente é uma coisa fantástica, realmente. Legal, não é muito bom. Então, aqui são os outros dados que a gente trouxe, né? A eliminação da complexidade de dados que a gente tinha envolvida, a questão da motivação de todo o time também tributário, fiscal, de custos, o pessoal também da contabilidade, todo mundo envolvido nessas extrações, né? Porque agora não é mais uma tarefa, né, digamos assim, que vai se enrolando, a gente consegue ir quebrando ela ao longo do ano para ir melhorando e desenvolvendo esse fluxo. Então, como o Carlos bem falou, agora a nossa meta aqui é fazer esse cálculo mensal, né? Agora a gente está fazendo por quarter, nossa meta é chegar no mensal, para a gente conseguir realmente ir eliminando problemas, identificando eventuais divergências e corrigindo. Uma coisa que a gente teve de ganho também muito relevante, né, Dê, foi a questão das discussões muito estratégicas com o negócio em relação à precificação, por exemplo. Então, a área tributária como um todo começou a se apresentar muito mais
como uma parceira de negócios para o business mesmo, né? E isso daí foi muito também graças a essa implementação do OTP. Então, teve isso, teve também a questão do Audit Trail, que o Carlos muito bem colocou, a gente começou a criar, né, e a acessar muito facilmente essa database de dados, e tem a questão de deixar todo o in and out information streamline, né, então deixar tudo bem correto, tudo bem ligado uma coisa com a outra, todas as pontas conectadas aqui, né. Qual que é o intuito sempre da Apter aqui, né? É ajudar com que as empresas, olhando a parte de tecnologia, ajudar com que vocês tenham ganhos exponenciais. Então, poxa, em vez da Johnson & Johnson investir tempo, recurso e capacidade em desenvolver um motor de cálculo para essa transferência em Alteryx, hoje a Johnson conta com a nossa expertise que tem o motor ali já desenvolvido. Então, você pode usar a capacidade, né, e o tempo dos colaboradores, né, da Denise, do Felipe, em desenvolver outras análises tão importantes para o negócio quanto o cálculo de preço de transferência, que é uma obrigação acessória, né? Mas a gente consegue, através do uso de data-driven e data analytics, nos tornarmos também, né, atores principais, né, aqui dentro das nossas organizações, né? Acho que isso nos dá uma visibilidade bastante importante e interessante. A gente está trabalhando juntos aqui há 2, 3 anos, mas a gente fez uma implementação em 4 meses, né? 4 meses partindo de planilhas de Excel para Power BI, reportando diretamente para a diretoria, né? Toda vez que a gente muda essa chave, muitos desafios vêm junto, né? Mas é com certeza uma coisa que vale a pena, pensando não só, né, no nosso desenvolvimento pessoal, nossa carreira, etc., mas no futuro da companhia, né? Onde que a gente vai chegar, como a gente quer chegar lá. E eu acho que, sem dúvidas, a maneira que a gente quer chegar lá, né, essa gestão data-driven, proativa, levando o Tex como uma área estratégica de negócio, como um business partner mesmo, e conseguimos atingir esse objetivo, estamos conseguindo, muito em razão dessa implementação que a gente fez, né.